Nós vimos que os tecidos musculares, eles apresentam organização específica. A fibra muscular, assim como é chamada, célula muscular, ela apresenta uma configuração histológica um tanto diferente das demais células. Se você comparar, por exemplo, um macrófago de tecido conjuntivo com uma fibra muscular, elas têm configurações histológicas, morfológicas, completamente diferentes. No caso do tecido muscular estriado esquelético propriamente, como já mencionado, esse tipo de tecido constitui a nossa musculatura periférica, ou seja, a nossa massa magra, como é conhecida. Esse tecido muscular, ele normalmente está associado ao tecido ósseo, que é onde ele faz a sua inserção e por meio da associação com o tecido ósseo é possível gerar a movimentação. As fibras musculares estriadas esqueléticas, elas têm uma configuração, do ponto de vista histológico, como células alongadas, multinucleadas. É comum encontrar vários núcleos nessas miofibras. E os núcleos normalmente ficam na periferia da célula. Não tem mais aquele aspecto comum que nós observamos de um núcleo central, único, ou deslocado um pouco do centro da célula. Nessas células, como elas são alongadas, nós observamos várias nucleações, vários núcleos dispostos na periferia. Além disso, toda célula muscular estriada esquelética, ou miofibra neste caso, ela vai ter uma configuração, uma conformação no seu interior por miofibrilas. Eu disse a vocês que nós observamos no interior dessas células, quando nós observamos ao microscópio óptico de luz, uma variação entre faixas claras e escuras, claras e escuras. Isso só é possível porque a organização da actina e da miosina, principalmente no interior dessa célula, formando as miofibrilas, vai determinar a configuração ou a formação de uma unidade que nós chamamos de sarcômero. O sarcômero é a unidade mínima da miofibrila. Ele vai ser responsável pelo processo de contração quando fisiologicamente estimulado. Como está a organização deste sarcômero dentro do interior de uma fibra muscular? Quando nós observamos a célula muscular ao microscópio, nós vamos observar este padrão de bandas claras e escuras. Histologicamente, no interior do sarcômero, nós vamos denominar a banda clara de isotrópica. Então, nós vamos chamar de banda I. A banda escura, ela é escura porque tem uma alta quantidade de proteínas, principalmente a miosina, que é uma proteína mais espessa, mais robusta. Neste caso, naquela porção em que fica mais escuro, é porque a proteína não permite a passagem de luz naquela região. Desta forma, nós caracterizamos essa região como anisotrópica. Nós temos, então, a banda I, que é isotrópica, e a banda A, que não permite a passagem de luz e é anisotrópica. No interior da banda I, nós vamos observar, se olharmos com maior cuidado, a configuração de uma linha escura. Ou seja, esta banda I que nós estamos observando, uma banda I e uma banda A. No interior, bem no meio da banda I, nós vamos observar uma linha escura, que no sarcômero, na histologia, nós vamos chamar de linha Z. Ou seja, a linha Z, ela divide a banda I em duas partes, ou em duas semibandas, semibanda esquerda e semibanda direita. Da mesma forma, nós vamos intercalar a miofibrila dessa forma, banda I, banda A, banda I, banda A. De modo que, se toda a banda I ela está repartida ao meio por uma linha Z, nós temos uma banda A no centro e duas bandas I nas laterais. De maneira que cada linha, Z, como nós chamamos, vai ser o espaço compreendido de um sarcômero. Então, da linha Z da esquerda até a linha Z da direita, pegando metade de uma banda I, uma banda A, e a outra metade de uma banda I, este espaço será a constituição de um sarcômero. Ou seja, nós dizemos que o sarcômero é o espaço da miofibrila compreendido entre duas linhas Z. Nós vamos encontrar, além das duas semibandas I, o interior, ali o meio, que forma, ou nós observamos, a banda A. Além de existir a banda A, no interior desta banda A existe uma região que é um pouco mais clara. Se nós observarmos com atenção, a banda A ela não é homogênea, escura do início ao fim, ou seja, de um canto ao outro. O centro da banda A
Por causa de uma quantidade menor de proteína, que é onde não estão localizadas as cabeças da miosina, vai ser identificada uma faixa mais clara. No sarcômero, nós vamos denominar essa faixa clara no interior da banda A como banda H. Nós podemos então descrever o sarcômero como o espaço compreendido entre duas linhas Is, o que inclui dentro de um sarcômero duas semibandas Is, uma banda A e uma banda H. Essa disposição é necessária para que o processo de contração ela efetivamente aconteça. A banda I ela só existe porque a actina está depositada nessa região. A miosina é uma proteína que exibe uma cabeça na sua extremidade. Esta cabeça da miosina precisa se encaixar na actina para que efetivamente a contração aconteça. A região onde existe miosina, efetivamente, ela é mais escura, mais densa, que é o que nós chamamos de banda A. Fica caracterizada como uma região anisotrópica. No entanto, no espaço em que existe a sobreposição de actina e miosina, por causa do encaixe da cabeça da miosina com o sítio da actina, faz com que essa região ela seja ainda mais escura. Por isso que no interior da banda A, nós temos uma faixa ou uma banda H. Por quê? Nesta região especificamente, não existe uma sobreposição de actina e miosina, apenas as caudas ali da configuração da própria miosina, o que torna essa região menos densa se comparada à região logo adjacente. Por isso que essa faixa clara acaba aparecendo no interior da banda A do sarcômero. O processo de contração, como nós conhecemos fisiologicamente, é extremamente regulado por mecanismos fisiológicos. Um fator principal, claro, o estímulo neurológico para que isso aconteça, mas intracelularmente é necessário que aconteça um estímulo por meio de cálcio. O cálcio é o mineral que desencadeia o processo de contração. Além disso, normalmente os processos de contração, eles exigem consumo de energia. Como já estudado na bioquímica, vocês devem lembrar que a energia fornecida para a célula na forma de uma molécula é conhecida como ATP, adenosina trifosfato. Só é possível realizar o processo de contração porque o engate da cabeça da miosina com o sítio da actina exige a quebra de molécula de ATP para fornecimento de energia. Nós mencionamos ainda que na constituição histológica do tecido muscular, nós temos duas outras proteínas acessórias, a troponina e a tropomiosina. Neste caso, a troponina, principalmente a troponina C, ela está diretamente relacionada com a recepção do cálcio liberado no interior da fibra muscular. Esse cálcio, quando se liga à sua troponina, faz com que a tropomiosina, que é uma proteína filamentosa, ela se desloque, mude de posição. Este é o gatilho para que o processo de encontro da actina e miosina aconteça. Por quê? Uma vez que o cálcio se liga à troponina, a troponina ajuda no deslocamento da tropomiosina. A tropomiosina, então, consegue deslizar pela miofibrila, neste caso, principalmente sobre a miosina e a actina, e faz com que o sítio de ligação na cabeça da actina fique livre e consiga encontrar efetivamente o sítio da actina. Neste caso, o encontro da actina e a miosina, mediada pela liberação e clivagem de uma molécula de adenosina trifosfato, ATP, vai fazer com que a miosina consiga se deslizar ou se deslocar sobre o sítio de ligação da actina. Essas proteínas contráteis, elas são fundamentais para que o processo de contração aconteça. E esses aspectos serão melhor explorados na disciplina de fisiologia.